Qual tipo de semente você tem sido em sua vida? A semente em que me refiro é a forma que você tem agido na sua vida cristã. A forma que você tem agido com as palavras de Jesus, com a palavra de Deus. Jesus cita 3 tipos de sementes, se referindo a 3 tipos de pessoas. Mateus 13, a parábola do semeador. Mas antes, já quero te pedir que, por favor, possa se inscrever, curtir, compartilhar e fazer o possível para a palavra de Deus se espalhar mais. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de sua casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu bem em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Logo depois, Jesus começou a repreender os discípulos porque eles não entendiam a parábola de Jesus. Bom, e isso é normal, porque nós, seres humanos, não compreendemos as coisas dos céus. Nós somos pecadores e tolos, e por isso não conseguimos entender as coisas dos céus. Mas não é sobre esse assunto que queremos dizer, e sim sobre as sementes. Então já vamos pular já para o versículo 18, onde ele explica: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece em pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por 1. A semente que cai no meio do caminho e depois é devorada pelos pássaros são o tipo de pessoas que ouvem a mensagem de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem e nem buscam entendê-la, nem se importam com a mensagem do reino. E por conta de não se importar em se arrepender e entender a palavra de Deus, o maligno vem, entra em seu coração e arranca o que foi semeado, e arranca o que foi colocado em seu coração. E o que foi colocado em seu coração? Em todas as pessoas, Deus colocou uma paixão em nosso coração. Essa paixão é a paixão de querer buscar o reino dos céus. E é exatamente isso que o maligno tira do coração desses tipos de pessoas em que não entendem a palavra de Deus e não a buscam. A semente que caiu em terreno pedregoso. Esse é o tipo de pessoa que ouve a palavra, que a entende e a recebe com alegria, mas ela não está enraizada em Cristo. E por conta disso, uma simples preocupação, uma simples dificuldade na vida dela, ela duvida da palavra, ela perde a esperança e ela não consegue ter mais perseverança em Cristo.
Isso acontece com muitas pessoas hoje em dia, porque muitas pessoas andam passando por dificuldades, e por qualquer dificuldade que elas passam, elas acabam perdendo a esperança em Cristo, acabam abandonando a mensagem do reino, abandonando a mensagem da palavra de Deus. Quanto à semente que caiu nos espinhos, esse é o tipo de pessoas que ouvem a palavra, mas se preocupam com este mundo. Eles ouvem a palavra de Deus e muitas vezes chegam a admirar e até se preocupar com a palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus. A questão é que a paixão deles está neste mundo. Eles, na verdade, se preocupam mais com este mundo, em buscar riquezas, em buscar paixões deste mundo, em vez de buscar o que realmente importa, que é o reino dos céus. E quanto àquela que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, é a que raramente acontece. Pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, entendem, buscam e dão frutos. Estes ouvem a palavra e fazem raízes em seus corações. Estes dão bons frutos, pregam, evangelizam, demonstram o amor de Cristo para os outros. Estes trazem o reino de Deus para a terra, mostrando que realmente importa, que é a palavra de Deus. Não seja como a semente que não a entende, que não entende a palavra de Deus e não o busca e por isso é dominado por Satanás. Mas se você não entender o reino dos céus, se você não entender a palavra de Deus, busque-o. Porque na Bíblia diz: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta será aberta. Então, se você não entendeu o reino dos céus, busque o reino dos céus, ore a Deus pedindo sabedoria. Não seja como uma semente que caiu em terreno pedregoso, que recebeu com alegria a palavra de Deus, mas depois foi morta porque se preocupou com certas tribulações. Receba a palavra e receba com alegria, mas não se preocupe com as tribulações, porque Cristo está com você e não há nada que importe mais do que o reino dos céus. Também não seja como as sementes que caíram nos espinhos e por conta das enganações desse mundo, das riquezas desse mundo que traz fins de trazer-lhe alegria, se desviou dos caminhos de Deus. Mas seja como a boa semente que nasceu em boa terra e deu bons frutos. E se você se pergunta como dar bons frutos, eu digo que você seguindo o Evangelho, você já está fazendo bom fruto. Se você demonstrar amor para o próximo, você já está fazendo bom fruto. Se você demonstrar ter o caráter de Cristo, fazer o bem para as pessoas, simplesmente buscar a Deus e agir, ser cheio do Espírito Santo, você já está tendo um bom fruto. Espero que você tenha entendido esta palavra. É uma palavra simples, mas espero que isso tenha falado com você. E se for possível, se inscreva, compartilhe e faça o possível para a palavra de Deus se espalhar. Que Deus te abençoe.